E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia e hoje eu trouxe aquele vídeo que eu comentei com vocês sobre o custo de vida aqui no Brasil. É mais um vídeo a título de curiosidade para quem mora muito tempo na Europa ou para os portugueses que não conhecem o nosso custo de vida, mas eu acho que vai ser legal vocês verem. Nós somos uma família de 3 pessoas, então 2 adultos e uma criança. Nós temos uma vida bem simples, assim, apesar de um custo de vida bem alto. E certamente vai ter aquela pergunta de qual é a classe social. Eu não consigo falar classes sociais aqui no Brasil por, sei lá, quantos salários mínimos cada um ganha. Acho que isso não é muito válido. Eu sempre analiso que, assim, classe social para mim é classe baixa, é quem inicia o mês já devendo, não consegue pagar todas as contas com que ganha. Classe média é quem zerou o mês, pagou todas as contas, mas não sobrou nada. E classe alta é quem paga as contas e ainda sobra um pouco ou muito no final do mês, né? Bom, então o vídeo é sobre custo de vida em Porto Alegre. É uma cidade grande, não é uma das maiores do país, mas é uma das que tem o maior custo de vida aqui. Aquela cesta básica, que é por onde a gente mede o custo de vida de cada lugar. Porto Alegre está sempre no top 3, infelizmente. Eu tenho uma cola, porque são vários custos, mas eu decidi fazer baseado naquele meu orçamento que eu fiz para morar em Portugal. Não sei se vocês lembram do vídeo em que eu mostrei uma planilha com orçamento. Aquele orçamento é o mesmo orçamento que eu uso aqui nas nossas contas diárias aqui de casa. Então ele manteve a mesma maneira, dividir pelos orçamentos, né, o custo básico, ou seja, para viver mesmo, e os custos que podem ser cortados para diminuir. Então, começando com o nosso custo de aluguel. Nós temos um custo de aluguel hoje de R$ 1.500 entre aluguel e condomínio junto. O aluguel em si é R$ 1.000 e o condomínio é R$ 500. O condomínio, aqui no Brasil, ele é pago pelo inquilino, então é o locatário que paga, ao contrário de Portugal, né? E ele é bem alto. A gente mora num apartamento de 2 quartos com 2 banheiros e 2 vagas na garagem, num bairro da zona norte de Porto Alegre, que então é um bairro social, assim, mas é um bairro mais popular, não é um bairro de megas casas, enfim, não é um bairro de rico como a gente fala, é um bairro bem popular aqui. E eu até achava que a gente pagava muito, R$ 1.500 por 2 dormitórios. E o ano passado eu decidi dar uma olhada no mercado aqui perto e, para minha surpresa, eu não achei nenhum apartamento de 2 quartos e mais ou menos com o mesmo tamanho que o nosso por menos de R$ 1.800, mais o condomínio. Então é um custo bem alto que tem aqui. Eu acho que moradia, os aluguéis são caros também, não é só em Portugal que tem. Aqui em Porto Alegre os aluguéis são bem altos também. E eu até fiz uma simulação, porque como a gente quer morar numa casa agora em Portugal, porque né, a gente vai morar os 4, né? Nós 3 e a minha mãe, a gente vai alugar uma casa. Casa, Portugal, ele tem um custo mais elevado. Eu decidi ver quanto custaria para morar numa casa aqui em Porto Alegre, nessa mesma zona que eu moro, que é a Zona Norte, bairro mais simples. Bom, Brasil não existe, pelo menos Porto Alegre, né? Porto Alegre não existe morar numa casa sem ser dentro de um condomínio fechado por uma questão de segurança. É muito complicado tu não morar dentro de condomínio fechado. Então eu comecei a olhar 3 dormitórios, uma casa de 3 dormitórios em condomínio fechado aqui. Eu não encontrei nenhuma casa por menos de R$ 3.500 de aluguel e mais, no mínimo, R$ 1.000 de condomínio. Então vai para 4.500, é um absurdo esse preço, assim, acho muito, muito caro. E também porque não são grandes condomínios com grandes casas, é casas pequenininhas de 3 dormitórios, mas o custo é mais ou menos por aí. Então só para vocês terem uma noção, assim, aluguel 2 quartos, a gente sabe que a gente está pagando pouco. Eu tô com a luz super estourada no meu rosto, mas é que tá no final do dia, já tá quase noite, então tá meio fantasminha. Bom, então aluguel R$ 1.500. Luz, a média de consumo dos últimos 3 meses deu R$ 160 de consumo de luz. Nossos chuveiros os 2 chuveiros são a energia elétrica
e nós não temos ar-condicionado. Sem dúvida, se a gente tivesse um ar-condicionado, essa conta ia aumentar bastante. E aqui no Brasil, as bandeiras, que são as tarifas, elas mudam muito. Então tem meses que aumenta muito e tem meses que baixa um pouquinho. Mas assim, em média, R$160 de luz. TV, internet e telefone. Esse aí é o nosso maior roubo, que eu falo, porque eu pago R$294 por uma internet de 15 mega, que nunca é 15 mega, tanto que os meus uploads de vídeos aqui do canal eu faço pelo meu celular, eu não uso Wi-Fi. E TV são os canais normais, não tem pay-per-view, não tem canal de esporte específico, nada disso, aqueles canais normais. E o telefone, deixa eu até ver se tá aqui, olha aqui, vou pegar pra vocês. Olha aqui, ó. O telefone nem ligado eu não sei nem o número do telefone aqui de casa, mas é obrigado a ter para poder ter o combo. É o que eu acho que é o maior roubo, assim, porque o serviço é péssimo, a qualidade é péssima e é super caro. Gás. A gente cozinha todos os dias, almoço e janta, e a gente usa um botijão de gás por mês. O gás, este mês, eu troquei até esse final de semana, custou R$83. Para vocês terem uma ideia de como subiu, no final do ano, na última semana de dezembro, a gente estava fazendo um almoço aqui em casa e acabou o gás. E eu chamei e paguei R$62. Então subiu R$21 em 4 meses. Meio complicado, né? Celular. Eu tenho um plano controle, que é tu tem um número de minutos fixos e também de internet fixa. E tu paga uma vez por mês, tu não tem como aumentar, enfim, que custa R$59. E o Felipe, a gente usa cartão pré-pago, normalmente R$10 de cartão a gente usa, então R$69 de celular. Gasolina. A gasolina está R$4,49 o litro. R$4,49 o litro. Como eu trabalho perto e o Gabriel estuda perto daqui, a gente tem um gasto mais ou menos de R$350 por mês de gasolina, que dá 2 tanques. Eu tenho um carro popular, então 2 tanques de gasolina, R$350. Além disso, como eu tenho carro, eu sou obrigada a ter um seguro, né? Aqui no Brasil não é só seguro contra terceiros, acho que a grande maioria tem seguro por causa de roubo, então o meu seguro por mês eu pago R$200 de seguro. Eu não estou contando o IPVA, que é o imposto sobre os veículos, tá? Seguro R$200 por mês. Plano de saúde. Aqui em casa, quem tem plano de saúde sou eu e o Gabriel. O Felipe não quis ter plano de saúde, a gente paga as consultas particulares. Então, para o plano de saúde meu e do Gabriel, que é aquele plano normal, consultas, ambulatório e internações com quarto compartilhado, R$380. Cada consulta particular, o Gabriel, por exemplo, o pneumo dele, eu não consigo pelo plano, então o pneumo dele é particular, o pneumo é R$450, tá? Mas em média uma consulta particular dá entre R$300 e R$350. Escola. Gabriel está em uma escola particular por meio período. É uma escola que tem um custo baixo. Quando eu fui colocar ele na escola, eu procurei mais ou menos umas 10 escolas que assim, o mais alto custava meio período R$2.500 e a mais baixa custava essa média entre R$800 e R$850. As escolas aqui do bairro, aqui do nosso bairro, as escolas particulares, elas são todas o mesmo preço, é R$850 o meio turno, e se fosse o período integral, então de manhã até a noite, é R$1.600. Eu não estou contando material escolar, livros e uniforme nessa conta, é só a mensalidade da escola. E a gente paga mais R$50 de estacionamento da escola. Infelizmente, a gente não tem como deixar o carro na rua para deixar o Gabriel e buscar ele, então a gente paga R$50 para estacionar ali durante 10 minutos de tarde, do início da tarde e 10 minutos no final da tarde para deixar e buscar ele. Supermercado. Aqui é o nosso grande rombo de orçamento. A gente gasta R$400 por semana de supermercado. E sem contar carne, tá? Porque eu não compro carne no supermercado, porque aqui eles maquiam a carne. Eles maquiam a carne, então já teve muito problema com carne. Eu já tive intoxicação alimentar com carne de supermercado, então eu compro no açougue e dá uma média de R$100 por mês de açougue. R$100 por semana de açougue.
Então, entre supermercado e açougue dá R$ 500 por semana, R$ 2.000 por mês. Daí vocês vão pensar, não, peraí, tu come filé mignon e toma cerveja importada, né? Mas na verdade, não. A alimentação aqui no Brasil é extremamente cara, supermercado é uma coisa absurdamente cara. Para vocês terem noção, eu trouxe aqui uma compra que eu fiz, eu anotei uma compra que eu fiz para um café da manhã. Então são só as coisas de café da manhã, eu vou trazer os valores para vocês terem uma ideia, porque eu acho que os portugueses não fazem ideia de como é caro a alimentação aqui. Uma caixa de leite, R$ 3,69. Pão de sanduíche, R$ 4,99. 200 gramas de presunto, R$ 5,49. 200 gramas de queijo, R$ 7,50. Um pote de manteiga, R$ 7,75. Meio quilo de café solúvel, R$ 11,98. Uma garrafa de 5 litros de água, R$ 5,49. Açúcar, R$ 6,39. E um pote de Nescau, R$ 7,29. Totalizando R$ 60,57. R$ 60,57 para coisas básicas de café da manhã. Então, assim, a gente já teve um gasto de supermercado bem maior até. Alguns meses atrás a gente estava gastando R$ 2.500 a R$ 3.000 de supermercado, daí a gente deu uma cortada. A gente tem uma alimentação super saudável, assim, muitos cereais, muito legume, verdura, carnes. A gente não é muito de porcarias, mas é muito cara a alimentação aqui no Brasil. Esses valores eu considerei como um orçamento básico, né? Luz, aluguel, condomínio, alimentação, transporte, educação, e totalizou R$ 5.936. R$ 5.936 só para viver, sem os extras. Agora vamos para os extras. De extra, o Gabriel tem futebol uma vez por semana, R$ 100. Natação uma vez por semana, R$ 120. Academia minha e do Felipe, 160, 80 cada um, R$ 160 por mês. Inglês, meu e do Felipe, R$ 420. Cinema, uma vez por mês, R$ 75. O ingresso de cinema para um adulto eu pago R$ 25 e não é 3D, é o cinema normal. E uma criança, R$ 13, mais pipoca, água e balinha. Não tem cinema por menos de 75. E daí a gente tem restaurantes, que nós comemos de restaurantes 2 vezes por semana, porque aqui em casa a gente almoça e janta todos os dias em casa. E tem 2 vezes por semana, que é quando tem o futebol e a natação do Gabriel, que a gente chega muito tarde, não dá tempo de fazer comida, então a gente pede comida de restaurante. E assim, arroz, bife, ovo, batata frita, massa com almôndega, coisas do gênero. Isso dá R$ 200 por semana, que totaliza 800 no mês. Então, os nossos extras, assim, de lazer, enfim, dá R$ 1.675. Juntando o base mais o extra, totaliza R$ 7.611 no mês. Sem mais nada. Sem viagem, sem passeio, sem nada. R$ 7.611 por mês. A gente tem um custo que acaba sendo fixo, porque isso são as nossas contas fixas, assim, se a gente vai passar um final de semana em algum lugar é extra, se a gente vai num teatro é extra. Mas enfim, é muito caro viver aqui no Brasil e é muito caro viver em Porto Alegre. E o pior é que assim, a gente tem uma carga de imposto absurda, só que a gente tem que pagar tudo de novo. Então, se paga, por exemplo, água, eu pago dentro do condomínio, só que eu não posso consumir água da torneira, eu tenho que comprar bombona d'água todos os dias. Educação, Gabriel tem que estudar numa escola particular, porque escola pública aqui no Brasil é inviável. Eu tenho que pagar um estacionamento para poder pegar e deixar o meu filho na escola porque não é seguro. Então tem muita coisa, assim, é complicado. A gente gasta muito e a gente tem uma vida bem simples, assim, não é nada de extravagância, não tem... Eu tenho um carro popular, a gente vive de aluguel num apartamento normal, que é legal, mas ele é normal, um apartamento antigo. Então eu quis trazer um pouco esses números, porque
além de eu já ter recebido algumas mensagens de portugueses que estão vindo para o Brasil, né? Eu acho que os portugueses, tendo um pouco da dimensão do custo de viver aqui no Brasil, vão entender por que tanta gente quer sair também. Porque além de violência e de corrupção e de serviços podres que a gente paga muito, muito para qualquer coisa. Então, eu acho que é um custo muito alto. Porque se vocês forem ver o salário mínimo, sei lá, deve estar R$ 960 por aí. E se tu for pensar, é quase 9 salários mínimos o que eu gasto por mês. E assim, como eu falei, sem luxo. Mas eu sei que esse gasto aqui é super alto, né? Então eu acho completamente descabido. E eu acho que é válido pagar o preço para ir morar em outro país que te dê mais qualidade de vida, que te dê mais acesso a serviços e a educação, a cultura, enfim, a tudo. Como eu falei, é muito mais a título de curiosidade que eu trouxe esse vídeo, mas eu acho que vai dar uma boa dimensão de como é caro viver no Brasil e acho que vai ajudar a ver por que tanto brasileiro sai, né? Porque por mais que aqui tu pode ganhar muito bem, tu sempre vai estar gastando muito porque tudo é muito caro aqui. O básico é muito caro. E assim, além do básico é mais caro ainda. Então pra te ter uma vida um pouquinho melhor, tu vai gastar absurdamente. Eu sei que tem muita gente que vive com bem menos do que eu. E isso é triste, né? Porque a gente tem uma diferença social dentro do Brasil gigantesco, isso é terrível. Mas eu vejo que todo mundo que tá querendo ir embora pode ser rico, pode ser pobre, pode ser classe média. Uma das coisas que que pesa e que põe para análise é o quanto se gasta para ter o mínimo aqui. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Não me crucifiquem, por favor, pelos gastos que eu tenho. É um pouco arriscado colocar os gastos, porque o número é alto, mas quem mora aqui sabe como é caro viver. Quem mora em Porto Alegre sabe também como é caro tudo aqui em Porto Alegre. Espero que vocês gostem do vídeo, então, e que ajude os portugueses que pensam em vir para o Brasil para pôr na balança que o custo aqui não é baixo. Tu ganha, se tu tem uma formação, se tu tem mais línguas, tu ganha melhor, tu ganha bem mais que o salário mínimo, mas tu gasta muito. Se tu for transformar isso aqui para euros, vai ser bem caro, né? É quase 2.000 euros por mês. Tá certo, pessoal? Então, assim, um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!